Na ponta esquerda para Robinho, Robinho na pé, Robinho, William vem por dentro, aquele direita, fica Landa, ele passa o pé na bola, para lá, para cá, pintou, limpou, é pênalti! E o Rogério assumiu o pênalti! Na hora que o Robinho passou o pé na bola, para lá, para cá, Rogério passou-lhe o pé e levantou as mãos à cabeça! Só o Fábio Luciano que foi reclamar e toma cartão amarelo num pênalti claríssimo, até a família do Rogério marcava. Quem poderia imaginar que um começo de carreira tão brilhante ia acabar de forma tão triste? Hoje vamos falar a história de Robinho, um gênio da bola, que infelizmente se perdeu fora de campo. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora para apoiar nosso trabalho. O Robinho surgiu no Santos e antes mesmo de se tornar profissional ele recebeu elogios do próprio Rei Pelé, que na época era treinador das categorias de base do Santos. Assim que Robinho subiu para o profissional, em seu primeiro ano ele já foi campeão brasileiro junto com Diego Ribas, de forma excepcional. Robinho se destacou muito no Brasil e encantou tanto os santistas quanto os adversários, com seus dribles e jogadas mágicas. Em 2005 ele foi contratado pelo Real Madrid, que era repleto de estrela, o time dos Galácticos. E mesmo assim, Robinho se destacava no time. E isso gerou um atrito entre o staff do atleta e a diretoria do Madrid, porque o jogador achava que merecia ganhar mais que estrelas como Raul, por exemplo. Robinho achava que ele era o melhor do time, e realmente, Robinho estava jogando muito. Robinho já era um jogador consolidado na seleção brasileira. Ganhou a Copa das Confederações, disputou a Copa do Mundo de 2006, sendo peça importante no time. E em 2008, após o atrito com o Real Madrid, ele se transferiu para o Manchester City, que na época estava no começo do seu projeto ambicioso. No City, o Robinho nunca conseguiu grande destaque, e ele oscilava entre maus e bons momentos. Até que em 2010, para valorizar o jogador, que já era tido como um investimento perdido pelo Manchester City, ele foi emprestado ao Santos. Robinho veio ao Santos para auxiliar a geração do Neymar, que estava surgindo junto com Ganso e companhia. Pelo Santos, o Robinho foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, e jogou muita bola, caiu como uma luva naquele time, ele quem conduzia a molecada. No ano de 2010, Robinho disputou a Copa do Mundo como principal jogador do Brasil e chegou às quartas de final com a seleção brasileira. Após um ano brilhante, ele voltou para a Europa e foi negociado com o Milan. Robinho não foi o fenômeno que se esperava dele na Europa. Todos imaginavam que ele seria o melhor jogador do mundo, ganharia a bola de ouro. No Milan, o Robinho ele oscilou entre bons e maus momentos. E em 2014, o clube italiano emprestou o Robinho novamente para o Santos. Só que dessa vez ele não conseguiu tanto brilho no clube praiano. Em 2015, assim que encerrou o contrato dele com o Milan, ele foi para a China. E depois de um ano no país asiático, Robinho voltou ao Brasil, mas dessa vez para defender outro alvinegro, o Atlético Mineiro. E do Atlético, Robinho foi jogar então na segunda divisão turca. Em 2020, Robinho assinou um contrato com o Santos para encerrar sua carreira, ganhando um salário mínimo. Porém, algo veio à tona sobre a vida de Robinho. Em 2013, Robinho foi acusado de estupro e em 2017 foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. O Santos, assim que o caso veio à tona, suspendeu o contrato do jogador e ele foi demonizado na imprensa. Robinho teve conversas que faziam parte do processo reveladas, onde claramente nos áudios fica evidente o crime do jogador. Robinho já foi condenado em segunda instância e recorre à última instância italiana para tentar se livrar da pena. Foi condenado por estupro. A Constituição brasileira proíbe a extradição de Robinho quando o mesmo foi condenado em última instância e terá prisão pedida pela justiça italiana. E isso é apenas questão de tempo. Robinho jogou fora toda a idolatria que ele conquistou na bola. Deixou de ser o menino da vila admirado por tantos outros, trocou a imagem de menino sorridente, alegria nas pernas com seus dribles e pedalada pela imagem de alguém que se aproveitou de uma garota inconsciente para se divertir com os amigos. Ele deixou de ser um jogador admirado
para ser um criminoso condenado. Perdeu patrocínio, perdeu idolatria, perdeu dinheiro, perdeu carisma, perdeu a alegria. Tudo por achar que pode tudo, por achar que por ser um jogador famoso era intocável. Uma pena para os fãs que se decepcionaram, uma pena para quem tanto admirava, uma pena para a moça albanesa que passou por isso, e que a justiça seja feita.